Vamos lá, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo que está me assistindo em casa, ou muito boa noite, ou muito bom dia, dependendo aí do horário que você está no conforto do seu lar. A pedido dos meus queridos alunos aqui do ProOrdem Goiânia, vou comentar os artigos mais importantes aí, que tem maior chance, né, de serem cobrados no exame 32 da OAB FGV, primeira fase, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal Especial, tá bom? Então, para facilitar aqui o acompanhamento de vocês, eu vou compartilhando aqui a minha tela, vou jogando aqui a Lei 13.964 de 2019 e vou tecendo os comentários aí que eu julgo necessário sobre os artigos mais importantes, tá bom? Então, fica esperto, vamos fazer uma revisãozinha aí de 50 minutinhos, acredito eu, e eu tenho certeza que nós iremos aqui passar pelos pontos mais importantes. Vamos lá, então, começando os nossos trabalhos. Vamos começar falando, então, pessoal, do artigo 25, parágrafo único. Como todos sabem, o artigo 25 é o artigo que fala da excludente de ilicitude, Código Penal, artigo 25, excludente de ilicitude, chamada de legítima defesa. Legítima defesa é quando você reage a uma injusta agressão humana, atual ou iminente, utilizando-se dos meios necessários e proporcionais. O que nós precisamos lembrar, meus queridos? Nós precisamos lembrar que o pacote anticrime, ele incluiu o parágrafo único no artigo 51 do Código Penal. Então, observados os requisitos previstos no caput, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, veja, antigamente se discutia na doutrina se seria estrito cumprimento do dever legal, mas hoje ficou ali, né, pessoal, determinado pelo pacote anticrime que essa excludente é legítima defesa e, obviamente, de um terceiro. Então, se o policial reage numa situação ali de sequestro, né, turma, e ele acaba, então, atingindo, né, o eventual sequestrador que está com a vítima de refém, ele está em legítima defesa de terceiro, o artigo 25, parágrafo único do Código Penal. Segundo artigo que nós vamos comentar aqui, o artigo 51 do Código Penal, fala que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução e será considerada dívida de valor. Veja, pessoal, qual foi, né, a mudança aqui legislativa? Antigamente, quando havia o trânsito em julgado da condenação, se não houvesse o pagamento da multa, o juiz criminal oficiava a fazenda pública, seja a nível, né, obviamente, federal ou a nível estadual, e esse valor, pessoal, era executado como dívida de valor, mas na vara da fazenda pública. Então, o que o pacote anticrime inovou? A pena de multa agora, ainda que siga as regras de execução, né, relacionadas ao direito tributário, ela é executada perante o juiz da execução penal. Então, atenção, moçada, em execução de pena de multa, também nós teremos, né, a competência do juiz criminal, do juiz da execução criminal. Próximo artigo que nós tivemos alteração, artigo 75, senhores, lembrem, até 23 de janeiro de 2020, ou seja, até 23 de janeiro de 2020, porque foi a data da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, que nós chamamos de pacote anticrime, o tempo máximo para cumprimento de pena no Brasil era 30 anos. Agora, desde 23 de janeiro de 2020, a pena máxima, doutores, é 40 anos, ok? É 40 anos, não é mais 30 anos, agora é 40 anos. Vamos lá? Outra mudança que nós tivemos foi em relação ao livramento condicional, pessoal. O artigo 83 do Código Penal, ele ganhou um novo requisito para fins de obtenção de livramento condicional. Então, veja, para que o sentenciado possa obter livramento condicional, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Por quê? Porque os outros requisitos continuam os mesmos do livramento condicional. Então, o requisito novo para obter livramento condicional, o sentenciado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Beleza? Vamos lá. Próxima novidade do pacote anticrime, gente, é o confisco alargado de bens. Como assim, confisco alargado de bens? Olha só, se o réu for condenado por vários crimes que a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, pode ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, os bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado
e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, vamos entender, para quem não entendeu o artigo 91-A, introduzido pelo pacote anticrime. É o seguinte, ó. Eu, então, fui condenado e o crime tem uma pena máxima em abstrata superior a 6 anos. Se eu não conseguir provar a licitude do meu patrimônio, ainda que não haja relação com a prática do crime, eu posso ter a perda desse patrimônio para o Estado. Nós chamamos isso de confisco alargado de bens, tá bom? Confisco alargado de bens. Artigo 91-A do Código Penal. Vamos lá, artigo 116, pessoal. Artigo 116. Nós tivemos uma mudança em relação às causas suspensivas da prescrição. Passou também a ser causa suspensiva da prescrição a pendência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis, ou enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Então, vamos entender isso aqui, pessoal. Vamos entender o seguinte, ó. Vamos lá. O réu faz um embargo de declaração. Se ele faz um embargo de declaração, enquanto o embargo está na pendência de julgamento, veja, não está fluindo o prazo da prescrição penal, desde que o embargo seja inadmitido. Quando o réu faz um recurso especial ou extraordinário, ou seja, um recurso para tribunal superior, enquanto esse recurso está pendente de julgamento, não está correndo o prazo prescricional. Claro, desde que o recurso seja inadmitido, porque se ele for admitido, o prazo prescricional correu? Correu, é claro ali. E aí nós temos aquele novo instituto despenalizador no processo penal, chamado de acordo de não persecução penal. Então, enquanto o processo estiver suspenso, aguardando o cumprimento ou não do acordo de não persecução penal, o Código Penal é claro, a prescrição fica suspensa, ou seja, ela não está correndo, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos lá agora. Vamos lembrar outra situação aqui importante, né? Em relação ao pacote anticrime. Aconteceu no crime de estelionato, pessoal. Veja, o crime de estelionato, ele era processado mediante ação penal pública incondicionada. Ele era processado mediante ação penal pública incondicionada. Mas, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, o estelionato passou a ser processado por ação penal pública condicionada à representação da vítima. Condicionada à representação da vítima. Ou seja, isso foi bom para o réu, pessoal? É claro que foi bom para o réu. Agora, o estelionatário, regra, para ser processado pelo Ministério Público, a vítima do estelionato tem um prazo decadencial de 6 meses, contados do conhecimento da autoria delitiva, para fazer o quê? A representação, ou seja, para autorizar ali a ação penal em relação, né, à apuração do crime de estelionato. Só que qual é a pegadinha que vocês têm que tomar cuidado? Em 4 situações, veja, o estelionato continua sendo ação penal pública incondicionada. Em 4 situações, o estelionato continua sendo ação penal pública incondicionada. Então, vamos lá. Qual é a primeira situação? Vamos lá. Quando a vítima for a administração pública, direta ou indireta. Então, está lá no artigo 171, parágrafo 5º, gente. Se a vítima do estelionato for a administração pública, direta ou indireta, a ação continua sendo pública e incondicionada. Se a vítima do estelionato for criança ou adolescente, a ação continua sendo pública e incondicionada. Se a vítima do estelionato for pessoa com deficiência mental, o estelionato continua sendo ação penal pública incondicionada, ou seja, o MP não precisa de autorização. Se a vítima for maior de 70 anos de idade ou incapaz, o estelionato continua sendo ação penal pública incondicionada, beleza? Agora vamos para o Código de Processo Penal. Pessoal, eu quero lembrar que uma das maiores novidades do pacote anticrime foi a criação do juiz das garantias, que é o artigo 3º inteiro, né, do Código de Processo Penal, 3º-A inteiro, né, senhores, do Código de Processo Penal, até o 3º-F, tá? Mas por que eu não vou comentar o juiz das garantias? Porque por decisão de medida cautelar, ou seja, de liminar, em 4 ADIs, ou seja, em 4 ações diretas de inconstitucionalidade, se você quiser anotar o número, ADI 6298, 6299, certo? 6299, 6300,
6305, certo? Então, ó, 6.298, 6.299, 6.300, 6.305. Veja, o relator dessas ADIs, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele suspendeu a entrada em vigor de alguns artigos. Então, o juiz das garantias, ele não entrou em vigor. Então, ele não pode ser cobrado no exame 32, tudo bem? Então, o juiz das garantias, ele não entrou em vigor. Por isso que a gente não vai comentar, certo? O artigo 14, pessoal, traço A, que fala de inquérito policial, ele fala que se o investigado no inquérito for um dos servidores do artigo 144 da Constituição Federal, ou seja, integrante das forças policiais, certo? Se ele tiver investigado em inquérito policial militar, veja, desde que esteja relacionado à investigação com o uso de força letal praticado no exercício da profissão, de forma consumada ou tentada, ele terá o quê? Que constituir defensor. Então, se ele não constituir defensor, pessoal, o que acontece? Vai ser intimada a instituição para que ela nomeie, né, um defensor para o investigado. Então, isso está gerando muita divergência doutrinária, se nós teríamos agora uma situação de contraditório obrigatório no inquérito. Por quê? Porque se um policial passa a ser investigado porque supostamente utilizou força letal na operação, ele teria que ser intimado para constituir um defensor. E se ele não constituir o defensor, a instituição a que ele está vinculada vai ser intimada para constituir um defensor para ele. Tudo bem? Ainda que a aparência seja de contraditório obrigatório, a doutrina hoje, pessoal, estou gravando essa aula no dia 12 de junho de 2021, vem falando que ainda assim o contraditório é facultativo, porque o inquérito continua sendo inquisitivo. Tudo bem? Vamos lá? Outra situação importantíssima, pessoal, de inquérito. Olha lá. O artigo 28 do Código de Processo Penal fala que quem arquiva o inquérito policial é o Ministério Público. Mas atenção, doutores que vão realizar o exame 32 da OAB. Veja, por força dessas mesmas ADIs, e se você não acredita em mim, você vá lá no site do Supremo e leia a medida liminar, a medida cautelar, ou seja, a liminar da ADI. Pessoal, esse artigo não entrou em vigor. Então, está em vigor ainda o artigo 28 antigo, aonde quem arquiva o inquérito é o juiz de direito. Então, o arquivamento do inquérito continua sendo feito pelo juiz de direito. Por quê? Porque quando a gente tem, numa ação direta de inconstitucionalidade, uma suspensão de um artigo que está entrando em vigor, efeito repristinatório. O artigo revogado volta a produzir efeito, tudo bem? Então, cuidado com isso, pessoal. Uma das maiores novidades do pacote anticrime, certamente, foi o acordo de não persecução penal, que está no artigo 28-A do Código de Processo Penal. Lembra, pessoal, se o MP não for arquivar o inquérito e o investigado tiver confessado o crime não tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa, a pena mínima for menor do que 4 anos, o MP vai propor o acordo de não persecução penal, certo? Isso antes, então, do próprio promotor oferecer a denúncia. Lembra? Então, o acordo de não persecução penal, doutores, ó, vamos lá, ó os requisitos. O réu tem que ter confessado o crime, a pena mínima do crime tem que ser menor do que 4 anos, o crime não pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa. E se você for observar os demais artigos, os demais requisitos que estão ao longo dos incisos e parágrafos, você vai observar o seguinte, que não cabe acordo de não persecução penal quando envolver lei Maria da Penha, que não cabe acordo de não persecução penal nos crimes de pequeno potencial ofensivo, que não cabe acordo de não persecução penal quando o réu for reincidente ou criminoso habitual, e que não cabe acordo de não persecução penal se ele foi beneficiado nos últimos 5 anos, pessoal, nos últimos 5 anos, por acordo de não persecução penal ou por, pessoal, transação penal ou por suspensão condicional do processo. Então, nos últimos 5 anos, ele não pode ter sido beneficiado com acordo de não persecução penal, por transação penal ou por suspensão condicional do processo, pessoal. Vamos lá. O que a gente precisa lembrar? Se o Ministério Público
não quiser oferecer o acordo de não persecução penal, pode o advogado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do MP, nos termos do artigo 28, ou seja, pedir para que se envie, né, para o chefe do Ministério Público. Tudo bem? O que a gente precisa também lembrar, pessoal, o que também nós precisamos lembrar que se o acordo de não persecução penal for cumprido, gente, ele gera a extinção da punibilidade, ou seja, ele não vai gerar nem maus antecedentes, nem reincidência. Ele não vai gerar nem maus antecedentes, nem reincidência, tá bom? Então, cuidado com ele amanhã, grande chance de cair acordo de não persecução penal amanhã com toda a certeza do mundo, tá bom? Com toda a certeza do mundo, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui os nossos trabalhos, importantíssimo também você lembrar, pessoal, importantíssimo também você lembrar aqui como novidade do pacote anticrime, gente, como você lembrar como novidade do pacote anticrime, o artigo 311 do Código de Processo Penal. Onde, doutores, lembrem que o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício em nenhuma fase do processo. Nem na fase policial, nem na fase de instrução, nem na fase recursal. Para ter prisão preventiva, sempre deve, pessoal, ter pedido de algum interessado, ou do MP, ou do delegado, ou do querelante, ou do assistente de acusação. Outra situação importante é que a prisão preventiva ganha, doutores, ela ganha um novo requisito. Ela só pode ser decretada se houver receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida aplicada, ok? Então, ela deve ter como um dos seus pressupostos o receio do perigo, certo? Ou a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adequada, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto importante, pessoal. Não se considera fundamentada nenhuma decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Ó, é o 315, parágrafo 2º. Ó. Não se considera fundamentada nenhuma decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se a indicar a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juiz. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Lembra, meus queridos, que a prisão preventiva, ela tem validade na lei de a cada 90 dias, ou seja, o juiz de ofício tem que falar se a preventiva continua valendo ou não, sob pena dela ser ilegal. Mas, Tiago, o Supremo falou que esse prazo não gera a ilegalidade da prisão. Pois é, gente, o Supremo, né, ele meio que rasgou o artigo 316, parágrafo único. Mas como a primeira fase da prova da OAB é objetiva, eu levaria essa informação para a prova no dia 13 de junho. Veja, a prisão preventiva, além de o juiz não poder mais decretá-la de ofício, ela tem validade pelo prazo de 90 dias. Ou seja, a cada 90 dias, o juiz tem que ficar de ofício falando a necessidade ou não de prorrogá-la por mais 90 dias, sob pena de ilegalidade. É o artigo 316, parágrafo único. Agora, um outro ponto importante que pode ser cobrado amanhã é a situação da apelação da condenação do júri. Gente, se alguém for condenado na primeira fase do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos, regra, ele vai apelar preso. Isso é totalmente inconstitucional. Mas se a examinadora da OAB quiser pegar e testar o conhecimento do que entrou em vigor com o pacote anticrime, toma cuidado com isso. Regra, toda apelação criminal tem duplo efeito, devolutivo e suspensivo, ou seja, por força da presunção de inocência, o réu só deve ser considerado culpado quando transitar em julgado a sentença penal condenatória.
Ou seja, doutores, regra, se ele está respondendo o processo em liberdade, quando é que ele seria preso, se a pena dele for de prisão? Apenas depois do trânsito em julgado. Na primeira fase do júri não é mais assim. Se a condenação na primeira fase do júri for maior ou igual a 15 anos de reclusão, regra, ele vai ser preso, o juiz vai expedir o mandado de prisão. Como exceção, o juiz pode dar o efeito suspensivo nessa apelação e ele apelar em liberdade, porque a regra hoje é que se a pena dele na primeira fase do no rito especial do júri, na sentença de primeira instância, ele for condenado a uma pena maior ou igual a 15 anos, significa que ele vai apelar como regra preso. A apelação não terá efeito suspensivo. Então, deixando claro, na sentença do plenário do júri, primeira instância, se o réu for condenado a uma pena maior ou igual a 15 anos por crime doloso contra a vida, regra, ele vai apelar preso. A apelação não tem efeito suspensivo. O juiz poderá conceder o efeito suspensivo, mas como regra, ele vai apelar preso. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Outra situação interessante, ó. Cabe recurso em sentido estrito, importante, ó. Cabe recurso em sentido estrito, cabe recurso em sentido estrito da decisão que recusar a homologação da proposta de acordo de não persecução penal. Então, se o juiz negar a homologação do acordo de não persecução penal, cabe recurso em sentido estrito. Cabe recurso em sentido estrito, tá? Cabe recurso em sentido estrito, tá bom? Eu gostaria também ainda, para a gente fechar aqui, mostrar para você, pessoal, algumas novidades da progressão de regime. Então, a partir do dia 23 de janeiro, pessoal, de 2020, para progredir de regime, o apenado, o sentenciado tem que cumprir 16% se ele for primário e o crime não tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa. Agora, 20% da pena se ele for reincidente e o crime não tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa. 25% se ele for primário e o crime tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa. 30% se ele for reincidente e o crime tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa. 40% se ele for condenado por crime hediondo e for primário, tudo bem? 50% se ele for condenado por crime hediondo com resultado morte, e aí ele não tem direito a livramento condicional. 50% se ele exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa para prática de crime hediondo ou equiparado. Ou ainda 50% se ele for condenado pela prática de constituição de milícia privada. 60% se ele for reincidente por crime hediondo ou equiparado. E 70% se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, sendo vedado o livramento condicional. Pessoal, eu acredito, grande chance de amanhã ser cobrado um desses percentuais para que ele possa progredir de regime. Tudo bem? Esses são, sem dúvida, gente, esses são, sem dúvidas, os artigos mais importantes aí alterados pelo pacote anticrime, que pode aparecer no exame de ordem. Eu gosto também sempre de comentar, né, que o rol dos crimes hediondos ele foi ampliado pelo pacote anticrime. Então, agora também é crime hediondo o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e o roubo qualificado pelo resultado lesão grave, porque só era hediondo o roubo qualificado pela morte. A extorsão também passou a ser hedionda quando for qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrendo lesão corporal ou morte. Passou também a ser crime hediondo o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Então, atenção, temos um crime de furto hediondo agora. E também temos como hediondo, pessoal, novidades, novos crimes hediondos. O comércio ilegal de arma de fogo, o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, e o crime de organização criminosa, quando, né, senhores? Quando for direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Também acho importante, pessoal, você saber que na lei de organização criminosa tem um artigo que também, na minha humilde opinião, é totalmente inconstitucional, mas que a prova pode amanhã encher o seu saco se você não souber. Lá, senhores, na lei de organização criminosa, nós temos um artigo interessantíssimo, ó, o artigo 2º, parágrafo 9º,
que o condenado por integrar organização criminosa, ele não pode progredir ou obter livramento condicional ou qualquer benefício de execução enquanto ele estiver, né, enquanto ele estiver ainda, né, envolvido com a organização criminosa. Então, aquele que for condenado por integrar a organização criminosa, ele não pode obter nenhum benefício da execução, enquanto ele não provar, pessoal, que ele não faz mais parte da organização criminosa. Esses são os artigos mais importantes para a nossa prova do pacote anticrime. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem de me encontrar, pode me chamar aqui, ou através do meu canal do YouTube, ou através do meu Instagram, @prof.thiago.Peres, que eu faço questão de tirar qualquer dúvida aí desses comentários que nós fizemos rapidamente do pacote anticrime. Fiquem com Deus, pessoal, bons estudos e até a segunda fase, se Deus quiser, com a sua aprovação.